Prezados, bem-vindos. Vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos, que foi o inquérito policial na primeira aula, complementando o assunto que foi dado de maneira introdutória. Continuaremos o assunto estudando sobre as características do inquérito policial. A primeira característica que podemos extrair do assunto é que o inquérito é do tipo inquisitivo, ele não é acusatório. Acusatório é o processo penal, onde tem ali as funções de julgar, defender e acusar, pertence a diferentes pessoas. Há ali um juiz imparcial, a defesa e a acusação, pertencendo a órgãos, a diferentes pessoas durante o curso do processo. Sempre que você lê no Código de Processo Penal autoridade judicial, lembre-se que está falando do delegado de polícia. É a autoridade judicial, é o delegado de polícia que preside o inquérito. Algumas medidas que são realizadas durante o inquérito só podem ser realizadas pelo delegado de polícia. Temos essa característica no inquérito por causa da cláusula de reserva de jurisdição. Essa cláusula, ela impede que outros órgãos invadam a função uns dos outros, limitando assim o poder de atuação de cada um. Um exemplo bastante comum em prova sobre cláusula de reserva de jurisdição é a interceptação telefônica, que é uma medida que o delegado de polícia solicita ao juiz o consentimento para que ele realize essa diligência. O delegado solicita ao juiz e o juiz concede ali a permissão para que ele realize esse ato. Por quê? Se a autoridade judicial realizar esse ato sem esse consentimento, o que vai acontecer? Vai gerar aí uma prova viciada, uma prova ilícita, que vai prejudicar a futura ação penal. Então, mesmo com toda essa autonomia que o delegado de polícia tem, algumas medidas ele precisa pedir autorização para outros órgãos. Mas mesmo assim, o inquérito ainda assim é considerado inquisitivo, ainda assim todo o poder é concentrado nas mãos de uma só pessoa. A segunda característica que podemos extrair desse assunto é que o inquérito ele é sigiloso. Toda investigação precisa ser sigilosa. Por quê? Pode prejudicar a futura ação penal. Essa característica está prevista no artigo 20 do Código de Processo Penal, falando sobre o sigilo da investigação. Faz uma anotação aí, que eu vou te dar algumas remissões para você colocar embaixo aí desse artigo. Essa questão do sigilo, ela é bastante cobrada em provas, perguntando se esse sigilo se estende também ao advogado ou não. Temos aí o artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, dizendo que o advogado tem privilégio, tem as prerrogativas de ter acesso amplo aos autos. Só que aí tem uma súmula, que é a súmula vinculante de número 14, dizendo que é direito do defensor ter acesso aos autos já documentados. Isso significa que sim, o advogado defensor tem acesso aos autos sim, mas depois que eles já foram documentados, depois que foi liberado pela perícia, está lá nos autos, já registrado. Outra característica é que o inquérito deve ser escrito ou formal. Isso significa que o inquérito não é verbal. Ele precisa ser descrito a termo para que, ao final da investigação, seja entregue um relatório para quem? Para o Ministério Público, que vai promover a futura ação penal. Esse relatório, que é entregue ao final, é o que vem dizendo quem é o autor, quem é o coautor, quem é o partícipe. Partícipe é aquela pessoa que não cometeu a infração penal, mas ela participou de alguma forma para a realização dessa infração. Um exemplo comum disso é aquela pessoa que dá
carona que leva o autor do crime até a vítima. Por exemplo, ele está ciente de que a pessoa que ele está levando, o autor, está indo em direção à vítima para assassiná-la, para cometer um roubo, não sei, dependendo aí do caso concreto. Então, essa pessoa, ela tem ciência disso, e isso é que é um partícipe. Só dando uma introdução aqui no assunto. Voltando aqui ao relatório, esse relatório é entregue ao final para o Ministério Público para que ele promova a futura ação penal, se for o caso de uma ação penal pública. Mais uma característica que podemos extrair do assunto é que o inquérito policial ele é dispensável. Ele não é imprescindível para a realização da ação penal. O inquérito serve para levantar informações, realizar diligências para que seja feita uma investigação para saber quem é o autor do crime, como foram os fatos, o que foi utilizado na realização desse crime. O próprio Código de Processo Penal traz essa possibilidade de que qualquer pessoa do povo possa ir até o Ministério Público fornecer os elementos informativos que possam dar início aí a uma futura ação penal. Elemento informativo seria qualquer evidência, qualquer prova que possa ser usada como elemento probatório para essa ação penal. Seria, no caso, a arma utilizada, fotos, uma gravação, enfim, qualquer evidência de que tenha acontecido aí uma infração penal. Então, o Ministério Público, ele pode sim dispensar um inquérito policial se ele já tem aí todos os elementos que possam ensejar uma ação penal. O Ministério Público, ele pode oferecer a ação penal com base em informações que sejam equivalentes às informações que ele teria no inquérito policial. Com base nessas informações, com base nesses elementos, é que o Ministério Público vai oferecer a denúncia, que é o nome da ação penal pública, oferecer a denúncia, e cabe ao juiz rejeitá-la ou não. Então, se o Ministério Público já possui essas informações para que ele possa oferecer a ação penal, então o inquérito ele é dispensável. O artigo 39, parágrafo 5º, traz essa possibilidade do Ministério Público dispensar o inquérito policial. Nesse caso, ele vai oferecer a denúncia no prazo de 15 dias. O artigo 40, ele traz a possibilidade de juízes ou os tribunais, vendo em autos, em papéis, a existência de ação penal pública, remeter essa informação ao Ministério Público para que ele possa oferecer a denúncia. Isso porque é função do Ministério Público promover as ações penais. Outra característica é que o inquérito policial é discricionário. Isso significa que a autoridade judicial tem a discricionariedade de conduzir o inquérito policial da forma que ele achar melhor, da forma que ele achar mais condizente com o caso ali que está diante dele. Mais uma característica é que o inquérito é indisponível. Isso significa que a autoridade judicial, o delegado de polícia, ele não pode arquivar o inquérito. O delegado de polícia, ele deve obedecer o artigo 28 do Código de Processo Penal, que foi aí alterado pela lei do pacote anticrime. Trouxe até novidades sobre esse arquivamento, que outras pessoas podem promover esse arquivamento. O delegado ele deve entregar o inquérito ao Ministério Público e esse órgão é que vai decidir se vai oferecer a denúncia ou se vai solicitar o arquivamento, que é ratificado pela autoridade judiciária, que é o juiz. Finalizada essa parte das características do inquérito policial, respira fundo, que tem mais assunto aí, tem mais informações para repassar aí sobre o inquérito policial. Eu espero que esse vídeo tenha trazido mais clareza sobre o assunto, espero que tenha te ajudado de alguma forma, e é isso. Segue firme, bons estudos, até o próximo vídeo.